E agora a gente vai para o nosso Combinando Palavras. Esse projeto que já está na sua 4ª edição, nós realizamos ele desde 2017, e ele tem um caráter socioeducativo, voltado para estudantes do ensino fundamental, médio e técnico. Ele é feito para as redes pública e privada também, e tem como principal objetivo o incentivo da leitura, da literatura e o desenvolvimento das habilidades artísticas dos alunos. Se não estivéssemos em épocas pandêmicas, esse palco agora estaria cheio de arte. Está agora cheio de arte, mas teríamos a presença dos alunos e também da autora aqui, podendo receber esse calor humano dos alunos, todo esse carinho desses alunos que trabalharam as suas obras durante meses e têm a oportunidade agora de mostrar o que eles produziram partindo dessa releitura. E agora eu chamo o vídeo dos melhores momentos para a gente ver que tanta coisa aconteceu de bom. Levar o estudante para o vasto universo da palavra. Permitir o contato com infinitos caminhos da linguagem. Possibilitar descobertas e o prazer da leitura. São alguns dos objetivos do projeto Combinando Palavras. Ao permitir que os alunos entrem em contato com as obras dos autores escolhidos, o projeto estabelece uma ponte entre o estudante e o conhecimento advindo da literatura. Em 3 edições, 21 mil estudantes de 160 escolas diferentes combinaram palavras. Mais de 130 professores de 14 cidades da região de Ribeirão Preto já participaram do projeto. A experiência foi enorme, gigantesca. A mudança desses alunos com a literatura foi assim, algo inesperado. São alunos que têm dificuldade enorme de leitura, de escrita. E com a vinda da literatura, com a vinda da poesia, isso se abriu, né? E se abriu de que maneira, de que forma? Eles conseguiram identificar neles a poesia, sentir neles a poesia. Os alunos envolvidos validam as experiências em narrativas emocionantes. Na escola era um simples trabalho de português, para a gente poder escrever sobre a Elise, escrever sobre o trabalho dela. Quando a gente chegou aqui, a gente viu que é muito mais do que isso. Ela meio que inspira a gente. Vendo o trabalho dela de perto, a gente conseguiu se sentir mais inspirado ainda. Eu achei isso incrível. Foi meio que incrível, porque eu me identifiquei em um livro praticamente. E aí você gostou? Sim, claro, por quê? Porque eu consigo passar o meu eu, que não é único, que é o meu eu da periferia. É algo que eu negava toda vez que eu me sentia, negava minhas raízes. Quando eu li isso, eu percebi que as minhas raízes fazem parte do que eu sou e eu não posso perder elas. O Sesc Ribeirão Preto é um dos organizadores do Combinando Palavras, junto com a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. O projeto conta ainda com o apoio da Diretoria Regional de Ensino, da Secretaria Municipal de Educação, da Fundação Educandário e da ETEC José Martiniano da Silva. Grandes nomes da literatura foram convidados a participar do projeto. Uma experiência mágica confirmada pelos próprios escritores. Foi impressionante, em mais de 1.200 estudantes, cada escola levando lá seu trabalho, suas perguntas sobre o livro, lendo o livro, tendo discutido, apresentando, e realmente todo mundo com o olhinho brilhando assim, preocupado com leitura e com literatura. Isso para o escritor é uma experiência fantástica, eu gostei demais. É uma experiência única. Maravilhosa. Esse som que a gente ainda está ouvindo é da turba que lotou esse teatro em nome da palavra. Quando tem muitos brasileiros reunidos pela palavra, ali tem uma semente de transformação, uma semente de futuro. Foi uma experiência maravilhosa porque mais de 1.000 estudantes que leram os meus livros e que criaram a partir da minha escrita rap, poesia, crônica, artes plásticas, documentários, fazendo a sua própria criação. É maravilhoso, porque eu acho que eles entenderam.
É muito legal esse trabalho que os professores, que as escolas fizeram. Várias observações deles, eu percebi que eles me compreenderam muito mais profundamente do que vários críticos literários. A literatura é o grande prêmio. E estar aqui com eles, dividir com eles a minha literatura é um prêmio maior ainda. Mas eu estou muito feliz, estou muito emocionado com essa. Olha, eu acho, sabe, para mim foi assim, um banho de futuro, de felicidade do Brasil, sabe? Esse é o Brasil que a gente quer e espera. Finalmente se encontrou uma fórmula de fazer, que vem se tentando várias fórmulas, mas eu acho que Ribeirão Preto descobriu a fórmula, porque 1.000 crianças que leram, que se interessaram e que produziram a partir disso, esse é o trabalho de formar leitor. E é nesse trabalho de formação de leitores que nós nos reunimos aqui hoje pela palavra. E nesse momento eu estou aqui com ela, que já esteve conosco hoje de manhã, mas nesse momento vem para receber outras produções, outras perguntas. A gente vai fazer uma rodada de perguntas, vendo o que esses alunos prepararam de releitura. Eu estou aqui com ela, que é escritora e editora, com publicações em alemão, catalão, espanhol, francês, inglês e italiano. Ela é autora de 19 livros publicados e 2 deles muito premiados. Um Exu em Nova York, com o Prêmio Biblioteca Nacional, em 2019, e Os 9 Pentes da África, com a PNLD Literário, em 2020. É curadora do Almanac Exuzilhar, no YouTube, e conselheira da Casa Sueli Carneiro. Muito obrigada, Cidinha da Silva, que honra falar com a senhora hoje. Oi, muito boa tarde. Uma alegria estar aqui com vocês de novo. Preparada para mais emoções aí, ver o que esses alunos prepararam para você? Sim, uma boa expectativa aqui, aguardando. Então vamos lá, eu também estou aqui com os alunos. Oi, pessoal, tudo bem? Acenem aí para ver se... Aê! Olha quanta gente bonita. Então, sem mais delongas, vamos começar com os nossos vídeos. Vamos começar então com a Escola Cônego Macário de Almeida. Vamos ver o vídeo que eles prepararam. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Luta por liberdade, tá além de igualdade, é o preceito entre os irmãos, união, lealdade. Quando o chicote estralou, quem chorou, quem chorou? Quando o estralo chegou, quem chorou, quem sorriu? Quantos morreram naquele navio, no plantio, no Brasil? Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Então não vem agora querer amenizar toda a história. Todo sangue escorrido estará sempre na memória. Fomos tratados como escória. Tua mente meramente vaga, o tempo não apaga, o dinheiro não paga. Eu sei qual é minha saga. Se eu vim, sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar. Se eu vim, sei quem eu sou, já sei qual é meu lugar. Então devolva minha coroa de rei, traga de volta minha coroa de rei. Quero de volta minha coroa de rei. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Tua mente meramente vaga, o tempo não apaga, o dinheiro não paga. Eu sei qual é minha saga. Sei de onde eu vim, sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar. Sei de onde eu vim, sei quem eu sou, já sei qual é meu lugar. Então devolva minha coroa de rei, traga de volta minha coroa de rei. Quero de volta minha coroa de rei. Respeite a minha pele
preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Temos a cor da noite, filhos de toda sorte, fato real de nossa história. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Luta por liberdade, tá além de igualdade, é o preceito entre os irmãos, união, lealdade. Quando o chicote estralou, quem chorou, quem chorou? Quando o escravo chegou, quem chorou, quem sorriu? Quantos morreram naquele navio, no plantio, no Brasil? Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Então não vem agora querer amenizar toda a história. Todo sangue escorrido estará sempre na memória. Fomos tratados como escória. Tua mente me... Olha que lindo! Você viu, Cidinha? A luta e a arte andando juntas aí na sala de aula. Sim, muito obrigada pelo trabalho aí. Parabéns à Escola Cônego Macário de Almeida. Olha, Cidinha, se você já gostou dessa apresentação aqui que eles tiveram, tem mais coisa vindo por aí, né? Eu fiquei sabendo que vocês vão fazer uma apresentação agora, ao vivo, musical. Como é que é isso? Quem que tá aí do Cônego Macário de Almeida para falar comigo? Fernanda? Isso. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tô bem, e você? Tudo certo. E aí, o que vocês estão preparando pra gente? Pra Cidinha, na verdade. Eu e a Mari preparamos uma pequena homenagem, pensando no contexto que a gente está vivendo. E a gente quer levar essa música, uma mensagem positiva para todos vocês, todos os que estão assistindo. E principalmente para Cidinha da Silva, que é uma autora sensacional, que a gente gostou muito de preservar as obras dela. E espero que ela goste. E que se você tem um sonho, não desista dele, porque ele só depende de você para se realizar. Olha que lindo. Então, por favor. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber quem venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida me trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás.
Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Oh, que linda! Uhul! Palmas, equipe! Vamos bater palma para a Fernanda, por favor! Ei, que linda! Parabéns, Fernanda! Muito bonito! Obrigada! E qual a sua pergunta para a Cidinha? Primeiro conta pra gente um pouquinho como é que foi trabalhar a obra da Cidinha na sala de aula, quais obras vocês trabalharam? Bom, por conta da pandemia, a gente não estava podendo ir para a escola. Sim. Então, tudo foi feito remoto e foi muito gratificante participar desse projeto, conhecer algumas obras dessa artista sensacional, maravilhosa, que é a Cidinha da Silva. A gente foi trabalhado, né, os 9 pentes da África. E nessas obras dela é muito sensacional, porque mostra muito que o amor e o respeito tem que existir entre o próximo e tem que ser valorizado. Sim. Então, qual que é a sua pergunta agora? Porque é raro esse momento, né, de você poder perguntar para a autora depois de ler uma obra. Então, por favor, aproveite esse momento. Bom, Cidinha, eu queria saber qual foi sua fase mais crítica como autora e como você superou isso. Pergunta inusitada, fase mais crítica. Bom, acho que eu preciso me apresentar também, né? Fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher negra, uso dreads, tenho dreads no cabelo, que são longos, estão bem abaixo do ombro, e uso óculos retangulares. Atrás de mim tem uma planta, tem umas estatuetas. Eu estou no espaço que eu trabalho. Eu vou tirar o microfone. Tudo bem. Tá ficando repetido o áudio, né, para você? Agora parou. Acho que não. Tá repetindo para mim. Não sei se para você está muito desagradável. Parou. Será que aí parou na agora. produção parou? Então, produção já resolveu. Parou aqui. Então, qual foi o meu momento mais crítico? Eu acho que é sempre uma situação crítica, Fernanda, quando a gente está muito envolvida com outras coisas, outros trabalhos, outras demandas, e não tem o tempo mental para escrever, que é um tempo mais dilatado do que o tempo físico do relógio, né? É um tempo mental mesmo, de ter condição de dedicação à escrita. E isso, não ter essa condição é sempre um momento crítico, digamos assim. Respondido, Fernanda? E tem também a Mariane Cristina, também da Cônego. Ela tá aí? Tá por aí? Mariane, dá um oizinho. Ah, você aí. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. E aí, como é que foi trabalhar a obra da Cidinha? O que você mais gostou? O que mais te impactou? Para mim, foi uma experiência, uma oportunidade muito grande. Eu amei participar desse projeto. É muito gratificante para mim conhecer as obras
da autora Cidinha. Ela é uma grande autora e que escolheu um tema muito especial, onde mostra que o respeito e o amor ao próximo é muito valorizado e é exposto a um grande público. Isso aí. E agora você tem a oportunidade de conversar com a escritora, de poder fazer qualquer pergunta que você quiser. E o que você vai escolher para perguntar para ela? Eu gostaria de saber qual foi o momento mais marcante da vida dela como autora. O momento mais marcante da sua vida como autora? Aham. Olha, é difícil também. Deixa eu pensar aqui. O pessoal tá afiado nas perguntas, hein? Mas essa coisa, né, sempre de dizer, dar uma resposta única, é difícil localizar uma coisa assim, a mais marcante. Tem alguns momentos marcantes. Por exemplo, com esse livro, Os 9 Pentes da África, que vocês leram, né? Quando, pela primeira vez, ele foi escolhido num programa institucional, né? Num programa de governo, que era um programa da cidade de Belo Horizonte, para o pessoal da EJA, né? Da Educação de Jovens e Adultos. Isso tem alguns anos, e o Pentes foi escolhido para um programa que acho que se chamava Mochila do Leitor, né? O pessoal recebia um certo número de livros, 3 ou 4 livros por ano, para montar a sua biblioteca em casa. É uma política pública, né? E o Pentes foi um dos livros escolhidos num determinado ano, que talvez tenha sido 2011 ou 2012, isso foi um momento marcante, participar pela primeira vez com um livro, né, de uma política pública de formação de acervo. Esse mesmo livro me deu uma alegria muito grande o ano passado, quando ele foi selecionado para o PNLD literário, e a gente... foram enviadas para escolas brasileiras 156.678 cópias do Pentes, por escolha dessas escolas, né? Escolas do país inteiro. Então, esse também foi um momento muito marcante, e eu começo a receber agora vídeos, fotos das pessoas que estão começando a ler o livro, né? O livro está chegando nas escolas, assim como vocês receberam, só que nessa situação, de novo, por uma política pública, né? Que é o que a gente precisa muito para o livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil, políticas públicas que trabalhem com seriedade, não é, nesses temas, com todos os aportes necessários para que as pessoas tenham acesso, né, ao livro, à leitura, à literatura, possam circular pelas bibliotecas com acervos vitalizados, né, acervos de literatura contemporânea. Então, esses são alguns momentos marcantes da minha carreira. Incrível, Cidinha. E também vale ressaltar que todo o material que a gente mostrou aqui, tanto de manhã quanto agora à tarde que a gente vai mostrar, você vai receber em casa, viu? A gente não mandou antes porque a gente queria fazer uma surpresa, queria que você visse aqui pela primeira vez, mas você vai receber todo esse material bonitinho na sua casa, vai poder olhar com carinho e guardar para sempre ter no coraçãozinho. Bom, agora vamos para a Escola Cid de Oliveira Leite. Eu tenho alguns alunos aqui comigo, alunos da professora Claudete. Dá um aceninho aí para quem é da Claudete. Olá, olá, Luísa, Ricardo, tudo bem? Bom, antes de vocês fazerem a pergunta para a Cidinha, vamos assistir um vídeo do material que eles fizeram.
Olha que bacana, Cidinha. Muito bacana, né? Como é que é essa sensação de ver as suas obras não só chegando na sala de aula, mas também fazendo com que esses alunos produzam em cima disso, produzam mais arte em cima da sua arte? É muito legal, né? É o que a gente quer, que o trabalho da gente reverbere e que dialogue com os repertórios das pessoas, né? E aí elas se exprimem pelas formas nas quais elas se sentem mais confortáveis, né? Desenhando, cantando. É muito massa, é a arte gerando mais arte, né? Por meio desses diálogos. Aproveito para agradecer a todo mundo pelo empenho, pelo carinho, por constituir, né, esses objetos de arte tão bonitos e tão sensíveis, e fico muito feliz, muito gratificada que o meu trabalho tenha sido o início desse diálogo. Obrigada. A gente aqui, eu digo em nome da Fundação também, ficamos muito gratos pela sua presença, por você ter topado participar dessa com a gente, porque a gente chamou porque a gente acredita que o seu trabalho é necessário, que você é inspiradora e que isso vai reverberar na sala de aula de uma maneira muito positiva. Então, muito obrigada. E parabéns para a Cid de Oliveira Leite por todo o material produzido. E agora eu tenho uma lista de vários alunos que querem falar com você. Você está bem requisitada aqui nesse momento. Vamos começar então com a Samira dos Anjos. Samira, tá por aí? Oi, tudo bem? Oi, Samira, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. E aí, como é que você está conhecendo a Cidinha? Assim, mesmo que remotamente, né, tendo essa oportunidade de conversar com ela, o que você tem a dizer para ela? Eu estou super feliz. Desde quando que eu ouvi falar sobre ela, eu descobri a história dela e eu fiquei muito feliz. Eu me identifico com ela. Ai, que bom. Você se vê nela, isso é muito importante. A gente se vê na arte que a gente consome, também é muito importante. E qual pergunta você tem para dar para ela? Eu quero saber, você concorda que discutir questões raciais ainda é muito arriscado? Você diria que é arriscado? Arriscado. Ah, concordo. Concordo, sim. Principalmente nessa situação que a gente vive no Brasil, não é? Num momento em que é tão difícil manifestar opiniões fundamentadas, não é? Opiniões baseadas em argumentos. E sempre que a gente... Oi? Não, pode continuar. Sempre que a gente discute o racismo, a gente procura fazer isso, né? Construir argumentos que deem sustentação a essa discussão. Então, acho essa expressão do risco muito apropriada, porque numa situação de acirramento, de perda de direitos, como a gente vive no Brasil, é sim um risco externar opiniões que se oponham àqueles que detêm o poder nesse momento e que impulsionam que as pessoas tenham armas, né? Tenham armas em casa, como se isso pudesse garantir a defesa, a segurança delas. E isso cria um clima de animosidade que qualquer opinião contrária a quem tem essas armas, por exemplo, pode resultar em morte, não é? Então, concordo, acho que sim, é bastante arriscado. Agora, é um risco do qual a gente não tem como se furtar, não é? Porque insistir nesse debate e insistir na garantia dos nossos direitos é a única forma que nós temos de nos manter
vivos e vivas. Obrigada. E viva a literatura para que nós sempre possamos nos manifestar e nos expressar poeticamente e, enfim, manifestando os nossos desejos e indesejos também. Bom, agora eu estou aqui com a Letícia Daniele, é isso mesmo? A Letícia, ali embaixo. Oi. Olá, tudo bem? Sim. E aí, o que você tem a dizer para a Cidinha? O que você tem a perguntar para ela? Eu vou fazer uma poesia para ela. Olha, por favor. Cidinha da Silva. Cidinha, mulher mineira, uma escritora brasileira, com vários livros publicados, os gêneros são variados. Suas obras foram premiadas, na cultura afro elas foram baseadas. Ela defende temas atuais, temas dos quais o racismo e a desigualdade são os principais. Olha que legal! Muito bacana, parabéns. E qual a sua pergunta? É a sua poesia. Ah, sim, já está super válido, né? Massa, muito obrigada. E ainda do CID, a Luísa Tavares Leles. Está comigo, Luísa? Oi, tô sim. Oi, Luísa, tudo bem? Boa tarde. Tudo, boa tarde. E aí, o que você tem a dizer para a Cidinha? Como é que foi trabalhar a obra dela? Bom, eu sou muito grata por participar dessa roda de conversa. Nós lemos sobre biografia e sabemos que você defende mulheres e negros. Nossa turma fez poesias e desenhos relacionados a isso. E agora eu vou ler uma das poesias. Um grito de liberdade. Não sei se vou sair. Não sei se vou voltar. Moro na favela, sou negra, podem me matar. Sou negra sim, e não tenham preconceito. Somos todos humanos e temos nossos direitos. Pode ser negra ou branca, gorda ou magra, rica ou pobre. No final, todo mundo morre. Bom, e agora eu vou fazer uma pergunta, Cidinha. Durante toda essa jornada, alguém te deu apoio na hora que você precisou? Ó. Sim, sempre. A gente nunca está sozinha, né? A gente, sim, muito apoio de amigas, de amigos, e tem uma pessoa muito especial que me acolheu quando eu era muito jovem, que é a Sueli Carneiro, que é uma das ativistas negras, né, e das intelectuais negras mais importantes do Brasil. Amanhã, dia 28 de agosto, começa uma ocupação, uma exposição sobre a vida de Sueli Carneiro, né, vida e ação política de Sueli Carneiro. Isso vai acontecer no Itaú Cultural, em São Paulo. Se chama Ocupação Sueli Carneiro, e acho que vocês deveriam ver. Fica aqui o convite. A exposição fica até outubro, me parece, e tem um circuito online, né? Tem a exposição, a ocupação online, que todo mundo que tiver interesse pode assistir, e convido vocês a assistirem. Espero que vocês se interessem. É uma pessoa fundamental na minha vida. Olha só, fica aí o convite para você que está aí em casa e também para vocês, alunos que leram a Cidinha e gostaram de suas obras. Uma indicação dela não pode passar despercebida, então vamos lá pesquisar quem foi Sueli Carneiro, qual a importância dela, e também ficar ligado no Itaú Cultural, poder assistir ainda online. Melhor ainda, qualquer lugar do mundo você pode ver. Agora eu tô com a... muito obrigada, Luísa, pela participação. Por nada, eu que agradeço. O Felipe Guilhermetti está comigo? Sim. Olá, Felipe, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. E aí, como é que foi para você conhecer um pouco mais da Cidinha? Foi bem divertido, foi
Foi legal saber saber o que ela faz, o trabalho dela. E a gente estudou bastante sobre ela, fez a biografia, desenhos, que nem as outras já falaram. Estudamos bastante sobre ela e eu achei divertido fazer isso. Bacana. E o que você tem para perguntar para ela? Eu vou perguntar agora, tá? O que a levou a ser defensora das mulheres e dos negros? Você já sofreu algum tipo de violência? Olha, Felipe, todas as vezes que uma pessoa que é membro de um determinado grupo discriminado sofre discriminação ou violência, todas as outras sofrem, né? Então, isso acontece a cada mulher que é morta por feminicídio, todas as outras estão correndo o risco de que isso aconteça. A cada vez que uma pessoa negra é discriminada, todas as outras são, né? Discriminada no mercado de trabalho, na educação, em relações profissionais, em relações pessoais também, no âmbito de instituições. Então, todas as vezes que isso acontece com uma pessoa que pertence a esse grupo, isso está acontecendo com todas as outras, naquela cidade, naquele estado, naquele país, no mundo todo, não é? Então, nesse sentido, essas violências e discriminações, elas são perenes, elas acontecem todo o tempo e a gente a gente é alvo delas, né? Todo o tempo. No período em que eu trabalhei no Gueledés, Instituto da Mulher Negra, talvez você esteja se referindo aí a esse período que tomou, né, no qual eu empreguei boa parte da minha juventude, havia um desejo, uma necessidade também de confrontar essa situação e de produzir alternativas, não é? Então, eu me integrei a essa organização e fiz muita coisa lá, né? Essa organização hoje tem um portal de notícias, na realidade, já há 11 anos, tem um portal de notícias, que é o portal Gueledés, que eu também convido vocês a passarem por lá. Eu já não estou nessa organização há muitos anos, eu saí de lá em 2004, mas mantenho uma relação muito boa, né, com a organização e com as pessoas de lá. E na minha literatura, esses temas estão presentes porque são temas que me tocam diretamente, sobre os quais eu tenho muito interesse e sobre os quais também eu tenho coisas a dizer. A gente sempre escreve sobre aquilo que a gente tem coisas a dizer, que a gente gostaria de falar, não é? Sobre aqueles temas. E esses são temas que me interessam diretamente, sobre os quais eu falo na minha literatura. Perfeito. Respondida a pergunta, Felipe? Certo. A Mirela Alves Gomes está comigo também? Também do CID? Sim. Um segundinho. Aqui, agora eu tô te vendo. Tudo bem, Mirela? Sim, tudo. E aí, o que você tem a dizer para a Cidinha? Eu fiz uma poesia também para ela. Olha, gente, a gente tá cheio de poeta hoje, né? Que delícia, por favor. Primeiramente, boa tarde, Cidinha. Eu sou a Mirela, tenho 11 anos, estudo no Pense de Oliveira Leite e estou muito feliz de estar participando dessa roda com você. Fiz uma poesia para você e queria compartilhar com você. A Defensora. Cidinha da Silva, mulher inteligente, guerreira e verdadeira. Defende mulheres negras e indefesas, aflorando assim sua beleza.
Olha que bonito! Parabéns! Obrigada. Muito legal. E você tem uma pergunta ou você fez o poema mesmo que você queria ler? Sim, eu tenho uma pergunta para ela. Agora eu vou perguntar. Se fosse para você resumir em uma frase, o que você diria para alguém que esteja triste e sofrendo qualquer tipo de preconceito e sem estímulo para viver? Responsa, hein, Cidinha? O que você diria para essa pessoa? Lute, tem que lutar. Eu diria isso. Porque o sistema opressor, ele atuará como um rolo compressor se a gente não oferecer resistência. Né? Então, você precisa lutar, resistir e construir os espaços para você existir. É isso que eu diria. É isso aí. Muito obrigada pela participação, viu, Mirella? De nada. E agora a gente continua com o Cid de Oliveira Leite, mas a gente vai agora para os alunos da professora Eleusa. Quem que tá aí, que é aluno da Eleusa? Dá um tchauzinho. Tem alguém aí da Eleusa? Oi. Oi, você é o? Vinícius. Vinícius. E aí, Vinícius, como é que foi trabalhar a obra da Cidinha agora pelo viés da professora Eleusa? Foi algo simplesmente excepcional. Trabalhar uma autora do calibre dela, de uma história tão inspiradora e de um trabalho tão conciso, é algo que realmente é inspirador para a minha vida, e eu gostei muito. Ai, que bom. E o que você tem para perguntar para ela? Na verdade, antes da pergunta, eu tenho um poema singelo que eu gostaria de apresentar ao autor. Por favor. Ok. Ó, filha de Oxalá, das fortes raízes do Iorubá, me empresta daí o teu axé, para que eu de cá consiga o meu samba no pé. Quem sou? Sou filha da Amazônia, e que dantes fora também colônia, mas graças ao povo meu, a liberdade se sucedeu. Nós fomos apresentados pelo homem branco. De maneira infortuna, é verdade. Ainda assim, alegro-me por hoje ser possível se comemorar a diversidade. Olha que lindo. Tá vendo, Cidinha? Eu falei, você é muito inspiradora. Aqui a gente teve muitos poemas que foram feitos a partir da sua obra, né? Sim, agradeço a todo mundo. Vocês desculpem, eu não fico agradecendo um a um, considerem esse agradecimento coletivo, porque eu fico bem concentrada, assim, esperando as perguntas. Sim. Tem umas perguntas que tiram a gente, assim, do centro, e do centro de gravidade, quase, e aí eu tenho que me concentrar. Mas muito obrigada a todo mundo. Tem que estar preparada. Então, vamos lá, vamos ver se a sua pergunta também é uma que tira a Cidinha do centro. Ok. Primeiramente, boa tarde, Cidinha. Gostaria de dizer que eu sou um grande fã da literatura da senhora. E a minha pergunta é o seguinte. Em uma das entrevistas que eu vi da senhora, você disse que a crônica era um gênero textual privilegiado em sua produção textual. E eu gostaria de saber o motivo. Se assim, conceda elucidar. Por que você prefere a crônica, Cidinha? Por que ela tem um lugar especial no seu coração? Na verdade, talvez eu estivesse falando sobre a minha produção, né, que entre esses 19 livros tem 10 que são livros de crônicas. Eu acho a crônica um gênero muito requintado, que permite a gente diversas formas de expressão, não é? No mesmo gênero. Você, ora, é mais irônica, mais ácida, mais engraçada, divertida, mais crítica, você pode ter uma ênfase mais política, você pode fazer uma leitura mais jornalística,
Ou seja, a crônica é polifônica e multifacetada, e isso me interessa muito nesse gênero, né? A forma como ele permite que a gente seja fluida, que a gente transite, que a gente circule por maneiras muito distintas de a gente se expressar. Talvez tenha sido nesse contexto aí que eu falei sobre essa predileção pela crônica. E o meu interesse pela crônica nasceu quando eu era criança ainda, tinha 10, 11 anos. Hoje quem tem 10, 11 anos já é pré-adolescente ou adolescente, né? Mas na minha época era criança ainda. E então eu conheci os cronistas mineiros, né? O Drummond, o Paulo Mendes Campos, o Fernando Sabino, numa coleção chamada Para Gostar de Ler, que era uma coleção que escolhia textos de autores consagrados, textos que pudessem ser lidos e compreendidos por crianças e adolescentes, né? E, então, ao ter acesso a esses textos, que eram crônicas, foram os volumes de crônicas que eu li, que eu devorei na leitura. Ao ter acesso a esses volumes de crônicas, eu quis escrever os meus próprios textos, ao mesmo tempo que também procurei os livros desses autores, né? Então, vem daí o meu gosto especial pela crônica. Perfeito, eu também adoro crônica, só não sei escrever tão bem quanto você, mas eu gosto muito de ler crônica. E do Cid, nós temos o Abner também? Acho que o Abner está ali embaixo. Aê! Olá, Abner, tudo bem? Eu não te escuto. Eu sei que você está falando porque eu estou vendo a máscara se movimentando, mas ainda não ouço. Tivemos algum problema? Ele está tendo um problema técnico no microfone. Aí ele vai sentar no meu lugar para poder fazer pergunta, ok? Ah, tudo bem. Então, enquanto isso, eu já aviso que a gente ainda tem um tempinho. E aí a gente pode fazer uma segunda rodada de perguntas. Quem tiver aí uma segunda pergunta que vocês ficaram, nossa, tem essas duas perguntas que eu queria fazer para a Cidinha, só que só pode uma. Pronto, agora vocês vão poder ter a oportunidade de fazer essa segunda pergunta, quem quiser. Só mandar aí no chat falando, eu quero. Ou pode levantar a mãozinha também, que daí a gente chama vocês para fazer a pergunta, ok? Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim, Abner, agora sim. Bom, primeiramente, boa tarde, Cidinha. Eu gostaria de fazer uma pergunta, a qual eu já fiz para alguns professores e poucos souberam me responder. Mas, em sua opinião, o que uma pessoa faria para deixar de ser preconceituosa? Olha, eu acho que precisa ter disposição para isso, né? Primeiro, é preciso assumir o preconceito é alguma coisa interna, internalizada e interna. Se eu não externo os meus preconceitos, eu posso disfarçar e as pessoas não vão saber que eu tenho. Se eu tenho preconceito, por exemplo, com pessoas que usam dreads, né, no cabelo, mas eu não externo isso, eu não conto para ninguém, eu não comento com meus amigos, eu não olho torto, né, quando eu vejo um cabelo com dreadlocks, é bem possível que as pessoas não saibam que eu tenho esse tipo de preconceito. Porém, se eu externo, se eu comento isso, se eu olho torto, se eu faço caretas, etc., eu dou às pessoas a possibilidade de perceberem que eu tenho esse tipo de preconceito, né? Então, na verdade, a discriminação ela é muito mais importante do que o preconceito, porque o preconceito ele só torna a pessoa pior. Mas quando ela exerce a discriminação a partir do preconceito,
ela limita a vida da outra pessoa. Então, é mais ou menos como aquela figura bêbada que dirige. Se ela provocasse um acidente no qual apenas ela se ferisse ou morresse, problema dela. A questão é que ela fere e mata outras pessoas, e às vezes ainda sai viva, né, da história, enquanto outras pessoas são feridas e mortas, né? É mais ou menos assim com preconceito e discriminação. O preconceito, ele faz as pessoas que são preconceituosas piores, limitadas, elas não vivenciam as possibilidades que elas teriam se elas não tivessem aqueles preconceitos. O problema é, de fato, a discriminação. A discriminação é que limita a vida das outras pessoas que são alvo dos preconceitos, né? E para coibir a discriminação, então, para isso existem processos educativos, existem leis também, não é? No caso do racismo, a discriminação racial é crime. Então, é isso, do ponto de vista interno, pessoal, emocional, assim, você admitir que tem preconceitos e procurar as formas de trabalhá-los. Se os seus preconceitos eles existem em função de ignorâncias, então você precisa suplantar as suas ignorâncias. Se os seus preconceitos existem porque você acha cômodo que pessoas estejam em posição de subalternidade e outras de superioridade, você tem que ter disposição para rever os seus conceitos todos, né? Para rever o seu lugar no mundo, para rever a forma como você posiciona as pessoas no mundo. Mas eu tenho mais interesse em que os procedimentos discriminatórios sejam alterados, sejam coibidos, porque eles são aquele motorista bêbado que atropela as pessoas, fere, mata e às vezes sai ileso, inclusive do julgamento, né? É isso. Não sei se você vai achar que, diferente dos seus professores, eu consegui responder, mas é isso o que eu tenho a dizer. Conseguiu responder, Abner, você achou? Conseguiu sim, foi bem importante, porque a resposta que eu mais tinha era de que, para você deixar um preconceito, o primeiro passo é reconhecer o preconceito. E era só essa resposta que eu tinha. Mas foi bem importante e interessante para mim a sua resposta. Muito obrigado por ela. Olha, a gente tem uma pergunta do YouTube, Cidinha, porque além dos alunos, também tem muita gente assistindo a gente na plataforma e no YouTube. E essa pergunta é da Mariane Leonel, que é assim, ela está sempre aqui na plateia com a gente, assistindo as atividades da feira, está sempre presente aqui com a gente. E a Mari pergunta assim: qual livro você indica para começar a leitura da sua obra? E depois ela vem com uma outra pergunta. Você está trabalhando em algo novo? Já pedi um spoiler aí também. Sim, vou começar pela segunda. Eu estou trabalhando num livro de crônicas que sai no final do ano pela editora Martelo, que é uma editora de Goiânia. Estou trabalhando também num livro que acho que não sai mais esse ano, mas é certo que saia no início do ano que vem, que trata justamente de discriminação racial. São textos para serem discutidos na escola e tal, que saem pela editora Autêntica, que é uma editora de Minas Gerais. Esses são... Deixa eu ver. São os dois projetos. E estou fazendo também adaptações na minha tese, que eu defendi esse ano, no primeiro semestre, visando a publicação. A primeira pergunta é mesmo que livro... Qual livro você indica para começar a leitura de sua obra? Uma pessoa que nunca leu Cidinha da Silva e que vai começar a ler. Qual você indica?
Olha, eu gosto sempre do livro mais recente, né? E a publicação mais recente que eu tenho é a segunda edição de um livro que se chama Sobreviventes, que saiu pela Palas, do Rio de Janeiro. Esse é um livro que, nesse momento, eu recomendaria para as pessoas. Eu sempre gosto do livro mais recente, ele está sempre mais redondinho, tem mais frescor, não é? Eu recomendaria esse livro, Sobreviventes. Então fica é um aí livro a de crônicas. Então fica aí a indicação de Sobreviventes, para você que ainda não conhece Cidinha da Silva, comece por Sobreviventes e também já fica atento, porque tem trabalho novo saindo por aí. E temos mais uma pergunta também dos nossos alunos. O Felipe Guerino, do CID, tem uma pergunta? Não é uma pergunta, é que eu fiz um texto. Eu posso falar? Com certeza. Tá. Eu vou pegar ele aqui. Aí. Felipe, deu uma travada? Felipe, você nos escuta? Você travou aqui com a gente, está meio congelado. A gente pode, se o Felipe não voltar, a gente vai para outra pergunta. Quem tem pergunta? Aí, aqui, ó. Pode aumentar? Oi. Isso. Relembra o seu nome para mim, por favor? Fernanda. Fernanda, por favor, Fernanda, pergunte. Bom, eu queria saber o que ela espera do futuro pós-pandemia. Pós-pandemia. Poxa, muitas coisas. Espero que a gente possa, que as pessoas possam voltar a se encontrar em segurança. Espero que a gente aprenda com esse processo, né? Esse número absurdo de mortes que nós temos, mais de 570 mil mortos, um dos países onde as pessoas mais morreram, não é? Mortes previsíveis e evitáveis, caso o problema tivesse sido enfrentado com a seriedade que ele exigia. Então, espero que a gente aprenda essas lições, né? Espero também que haja punição para os responsáveis por esse número absurdo de mortes que nós tivemos, né? Eu acho que o pós-pandemia é um momento, deve ser um momento de acerto de contas, né? Com esse nosso passado, e com esse que será o nosso passado recente. Acho que a gente tem muito a aprender com isso tudo, né, que aconteceu, com o número de desempregados, de pessoas desempregadas que explodiu, com o derretimento das políticas públicas de cuidado de saúde, de educação, de cuidado às pessoas. Acho que a gente tem muito a aprender com as formas que as pessoas, principalmente as moradoras de vilas, favelas, periferias, tiveram que encontrar para cuidar de si mesmas, já que não havia políticas públicas, já que não há políticas públicas que deem conta da vida e da saúde dessas pessoas, né? Então, acho que vai ser um momento de muita reflexão, né, de um olhar retrospectivo crítico, e a minha expectativa e esperança é que a gente aprenda alguma coisa para não repetir esses processos, para não repetir esses mesmos erros absurdos que nós cometemos, né, desde o início da pandemia. É o que eu espero. Não tenho expectativas românticas, não.
Respondido, Fernanda? Sim. Agora temos uma pergunta da Mariane, também do Cônego. Depois a gente pode voltar para o Felipe, eu não sei se ele voltou aqui com a conexão. A gente pode ir primeiro para a Mariane. Oi, Mariane, tudo bem? Oi, tudo bem. Pode fazer a sua segunda pergunta. Eu queria perguntar para a autora se, durante a infância dela, ela já sonhava em ser uma autora, uma escritora. E aí, Cidinha? Sim. Logo que eu conheci, como eu disse, né, os cronistas mineiros, aquelas histórias me encantaram e eu tive vontade de escrever as minhas próprias histórias. Ali, naquele momento, no encontro com esses autores, com a literatura que eles produziam, naquele momento é que eu tive vontade de também criar as minhas histórias, de também ser escritora. O encaminhamento desse desejo aí demorou muito tempo, né? Eu comecei a publicar literatura em 2006, há pouco tempo, né, recentemente. Quer dizer, há pouco tempo para mim, né, para vocês a noção de tempo, essa é a idade, 16 anos, vocês não têm essa idade ainda, né? O pessoal está aí entre 11, 12, 11, 13, então, as temporalidades são diferentes, né? Mas para mim, em relação à minha infância, ao momento que eu tive esse desejo, demorou, né, um pouco para que eu começasse a publicar. Mas sim, a resposta é sim, o desejo apareceu lá atrás, na infância. Muito bom, Cidinha. Então, agora o Felipe está de volta? Consegue fazer a pergunta? Consigo. Aê! Você tem uma leitura pra gente, né? Tenho. Então pode seguir. Tá. Cidinha da Silva é uma mulher que sabe o que é certo e não faz o errado. Tenta fazer justiça para acabar com a injustiça. Defende as mulheres e errada ela não tá. É negra e defende a própria raça. É linda e dedicada, guerreira e batalhadora. Os livros são uma inspiração para alguns, mas para outros não. Cidinha da Silva é uma mulher que faz o que faz pelo certo e pela justiça. É isso. Oh, muito bom! Que linda homenagem. Parabéns pelo texto. Obrigada. Agora a gente tem uma... Posso falar? Pode, desculpa. Eu ia falar uma coisa que é uma honra estar falando com ela aqui, tá? Só isso. Todos lisonjeados com a sua presença, Cidinha. A gente tem uma pergunta do YouTube que dialoga também um pouco com a outra pergunta sobre o começo da sua carreira, né? De se você criança já pensava em ser escritora, e aí agora vem para um outro viés. Você já pensou em desistir de ser escritora? Essa pergunta é do Cauê. Não, nunca pensei em desistir, não. Às vezes tem uns momentos que são de mais cansaço, mas aí não é propriamente cansaço com a escrita ou pela escrita. Às vezes é um cansaço de ter pouco tempo para escrever, né? De ter que fazer outras coisas, que são as coisas que garantem a vida material, né, e que tomam muito tempo. Então, isso dá um cansaço, mas não tem associado a isso um desejo de não escrever. Ao contrário, o desejo é de administrar a vida de uma forma tal, com uma eficiência tal, que seja possível ter mais tempo para dedicar à escrita, à produção literária. Perfeito, Cidinha. E a gente também tem agora no YouTube
uma pessoa muito importante que está acompanhando a gente, que a gente sempre fala sobre a importância, né, do Combinando Palavras dentro da sala de aula, o quanto que isso é essencial tanto para os alunos, quanto para os professores e para os autores também. E acho que vale a pena mandar um beijo mais que especial para Heloísa Martins Alves, que é a idealizadora do Combinando, que está aqui com a gente desde o começo e está, assim, maratonando a feira, está sempre aqui com a gente. Então, muito obrigada, Heloísa, você é maravilhosa, a gente deve muito para você. E a gente tem um dedinho levantado? É isso mesmo. Por favor. Oi? Olá. Tudo bem? Pode fazer essa pergunta. Antes de tudo, eu queria muito agradecer por estar nessa roda de conversas. É uma honra. Para a gente também é uma honra receber vocês. Então, tem muitos homens que batem em mulheres e as mulheres ainda continuam com eles. O que você acha sobre isso, Cidinha da Silva? Olha, eu acho que as pessoas só permanecem em situações ruins porque elas não têm ferramentas suficientes para se desvincular daquilo, né? Nessa situação específica que você apresenta, é muito comum que as mulheres que permanecem nesse tipo de situação, que elas não tenham recursos financeiros, por exemplo, para se manter sozinhas, que elas tenham uma preocupação extrema com os filhos, que muitas vezes são ameaçados por homens que são agressores, né? E em nome do medo do que pode acontecer com os filhos, elas têm dificuldade de romper, elas têm dificuldades também de apoio externo. Às vezes tem uma família que não vai apoiá-las, que não vai acolhê-las, né? Ainda é vigente na nossa sociedade aquela ideia absurda de que em briga de casal não se mete a colher, e nesse processo as mulheres são espancadas e mortas. É muito comum mulheres chamarem as forças policiais, né, quando alguém chama e o policial chega, aperta a mão do agressor e pergunta o que está acontecendo, né, e a mulher ali, arrebentada, sangrando, etc. Então, essas conformações todas dificultam que a pessoa reaja e rompa. Às vezes, para quem está de fora, acha que é simples, né? Que é como pode pirlim-pim-pim, que é você resolve romper e pronto. Mas as pessoas essas mulheres estão enredadas, elas estão presas a uma teia de opressões que vai além do agressor, que, na verdade, dão sustentação para o agressor, né? Ele tem uma sustentação social, tem uma sustentação cultural que relativiza aquela agressão, que diz para as mulheres, não, tenha paciência, ele pode melhorar, ele vai melhorar. Isso tudo cria um caldo de cultura, cria uma ambiência que dificulta que essas mulheres, né, que estão vivendo essa situação extrema de opressão, rompam. Não é algo que passe simplesmente pela vontade da mulher. Há um conjunto de questões que impedem que elas reajam da forma que quem está de fora observando a situação acha que é simples, que é só resolver, romper e sair, e não é assim. Perfeito, Cidinha, sua fala é muito importante para que realmente esses jovens que estão nos escutando já venham com essa consciência, e também para o pessoal de casa aí que
talvez esteja passando por alguma situação desse nível, assim, possa escutar com muito carinho as suas palavras tão necessárias. Obrigada. Bom, a gente está indo para os minutinhos finais e eu gostaria de falar sobre um livro de um autor que eu sei que você gosta e eu gosto também muito, 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 que é o Ni Brisante. Sei que você também é muito fã do Ni, assim como eu, então achei que fazia sentido trazer um pouco da poesia dele. E tem um livro dele em especial que eu gosto muito, que chama Se Eu Tivesse Meu Próprio Dicionário. Esse livrinho aqui, que foi a Sofia Brito que desenhou, foi a Priscila Prado que diagramou, o Célio Luigi que capeou e o Ni Brisante que escreveu. Mas esse livrinho só estará completo quando você colocar um pouco do seu mundo aqui. E aí esse livro é muito legal porque ele traz diversas definições de palavras. E eu queria ler algumas porque eu acho que é muito importante também. Utopia, nuvem das cabeças, inércia como grade, luta é a única chave. Tem a ver com o que você falou sobre o que você diria para alguém, né, que está sofrendo preconceito. Lute. Então, luta é a única chave. Poesia, sentimento que fica quando o verso acaba. Se as palavras não nos tiram do lugar, são só palavras. Livro, semente de infinitos, dispositivo de visitas íntimas. Alguns fazem dormir, outros despertam. Horizonte, endereço de utopia. Quando o coração sobe aos olhos e pergunta: falta muito para a felicidade chegar? Bom, Cidinha, a felicidade eu não sei, mas o Ni Brisante já está aqui com a gente quis fazer essa surpresa para você. Seja bem-vindo, Ni. E Cidinha, maravilha. Gente, que bonito, pessoas em torno da palavra, como antes foi em torno do fogo, né? Para se esquentar, para se proteger, para viver, né? E aí em torno da obra da Cidinha da Silva, que é alguém que eu gosto e admiro muito, né? Não só pela pessoa, mas pela obra que ensina um tanto, né? Uma pessoa preocupada não só com o que está dentro do livro, mas com os projetos gráficos, né, com a identidade visual, pessoa que tem uma coerência e tem um trabalho de pensar projeto literário. E eu quero aproveitar aqui que eu não sou também tão bobo, eu quero fazer uma pergunta para a Cidinha, que é um tanto sobre isso mesmo, né? Cidinha que já produziu livros sobre várias perspectivas, né, vários temas, vários eixos centrais mesmo para a gente pensar a nossa existência, né, a nossa não só ancestralidade, mas pensar para frente também. Diante disso, dessa produção toda, né, não vou perguntar só o que vem por aí, porque eu imagino que vem bastante coisa massa por aí, mas o que ela gostaria de falar mais, né? Tem a ver até com isso, né? Com essa questão, e em geral, imagino que ela seja questionada um tanto, que é sobre o engajamento, sobre esse ativismo, né? O que a Cidinha da Silva pretende produzir? O que ela gostaria de produzir mais daqui para frente? O que ela sonha? O que ela planeja? É isso. Obrigada, viu, Ni, pela presença. Muito feliz com você estar aqui com a gente. E, por favor, Cidinha, essa pergunta especial aí, que não é de aluno, mas é também de uma participação muito especial. E Ni é um amigo muito querido, o senhor Nivaldo Brito. Que eu quero fazer? O Ni começou essa pergunta contextualizando o projeto literário, né? Que é algo que é muito caro para mim, implementar esse projeto de manhã eu falei muito sobre isso, né? Sobre as etapas,
do meu projeto literário. E nos próximos meses eu quero criar as condições para escrever meu primeiro romance, Ni. Eu estou bastante empenhada nisso, né, em concluir alguns projetos, entregar algumas publicações e criar as condições de tempo, ou seja, me dedicar menos a outros trabalhos que não são a literatura, para conseguir fazer meu primeiro romance. Essa é a meta mais próxima do meu projeto literário, a meta mais próxima de acontecer, né? Eu estou trabalhando para isso. Muito bom. Teve uma pergunta do YouTube que eu queria fazer para os dois, já começando com o Ni e finalizando na Cidinha para a gente encerrar essa tarde deliciosa. Ni, perguntaram no YouTube o que você diria para alguém que está começando a escrever. Eu acho importante essa pergunta porque a gente tem aqui muitos alunos, né, muitos jovens que se mostraram poetas, né, escreveram poemas inspirados na Cidinha, mostraram aqui para ela também. Então, acredito que tem muita gente aí que está começando a escrever e talvez tenham várias perguntas, várias dúvidas perante a isso. Então, o que você diria? Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com a grande autora Leia. Eu acho que a lei não é o termo, né, mas a regra máxima, assim, régia, é ler. Assim, quando a gente fala de ler, imediatamente se pensa em palavras, em livros e tudo, mas é também, né? Mas é uma maneira de estar atento, de estar desperto para ler a realidade, ler os sonhos, ler a natureza, enfim. Acho que ler é um pressuposto. E aí eu roubei essa resposta aí quando eu falei, foi da Cidinha mesmo. Assim, né, a gente conversa um pouco, né? E eu já ouvi e tento implementar isso, né? O hábito da leitura constante. Acho que, inclusive, quando a gente vira autor, autora, quando a gente publica, uma das grandes armadilhas que se pode cair é entrar apenas no exercício da escrita, né? É ser mergulhado, ser imerso apenas por ter que entregar coisas e deixar de ser leitor, leitora. Eu acho que alimentar isso, né, é fundamental. Acho que eu falei até demais já. Aí vou passar a bola para a Cidinha, que é do futebol também. É sempre ótimo te ouvir, Ni, não se preocupe. E você, Cidinha, além de Leia, o que mais? Que conselho você daria? O Ni já facilitou bastante, né? Então é ler, eu acho que submeter o que se escreve à crítica e ter os ouvidos abertos à crítica, porque muitas vezes a gente mostra as coisas para as pessoas esperando elogios, mas as coisas não estão tão legais assim, e aí a gente precisa ter ouvido aberto, né? Para escutar a crítica e aprender com ela, ver o que a gente tira dali que possa ter utilidade para a gente. Outra coisa importante, até para diminuir um sentimento de frustração também, na medida do possível, ir definindo, né, no gerúndio, assim, o que você quer com a escrita. Se eu quero com a escrita comunicar minhas ideias, comunicar meus sentimentos, desabafar, isso é uma coisa. Se eu tenho intenções profissionais com a escrita, é outra coisa, e aí é outro caminho que eu vou tomar. Eu acho que essa distinção, à medida que a gente consegue fazer, ela alivia muito a angústia, uma certa angústia que eu vejo em muitas pessoas, né, que tem com a escrita essa relação uma relação mais íntima, né, de
de desabafo, de expressão de sentimentos, etc., e que confunde isso um pouco com uma perspectiva mais profissional. Gostar de escrever não quer dizer necessariamente que você vai fazer livro. E se você resolve fazer livro, aí você precisa pensar antes por que você quer fazer livro, o que você quer fazer com esses livros, né? Esses são temas que eu trabalho muito nos cursos, né, que eu ministro, nas oficinas de escrita criativa também, e num curso que se chama Vozes Independentes no Mercado Editorial, que é o tempo todo perguntar para as pessoas: você escreve por quê e você quer publicar por quê? A gente conversa muito sobre isso, né, Ni? Que é algo importante da gente ter mais definido, né? O fato de você escrever não significa necessariamente que você tem que publicar. O final do que você escreve não tem que ser um livro. Pode ser uma carta, pode ser algo que você entrega para alguém, pode ser algo que você gosta, que você guarda para você ou que você mostra para os seus amigos. Mas se você tiver uma perspectiva de profissionalização, aí são outros cuidados que você precisa tomar, né? A gente conversa muito sobre isso, né, Ni? Estou te chamando para a conversa, te jogando na fogueira de novo. Sim, eu acho que eu estou entendendo que já está nos finalmente. Eu queria só fazer uma consideração, que eu acho que a gente, às vezes, dentre os riscos que eu acho fáceis, assim, desse ensimesmamento que passa exatamente pelo que a Cidinha falou, né? De aceitar, de receber, compartilhar os textos, entendendo que, óbvio, cada pessoa que produz um discurso, ela é a primeira crítica, se não deve ser a primeira crítica de si mesma, né, e entusiasta, a primeira pessoa a defender e a criticar aquilo que diz, né? Mas não é apenas isso, né? Eu acho que é uma responsabilidade no mundo criar discurso, né? E aí quando a gente pensa as facilidades, as possibilidades que a gente tem de dizer as coisas, né? Pensar em melhores maneiras, assim, acho que é sempre processo, né? A Cidinha, como ela falou, ela ministra cursos, oficinas e formações de escrita que passam exatamente por isso, por exemplo, né? Então, é sempre caminho, né? Pouco pódio e muito chão dentro disso. É isso aí. Eu espero que os alunos tenham pego o bloquinho de notas, anotado todas essas dicas, porque eu vi aí que tem muita gente que está escrevendo, que está começando a escrever. Também tem muita gente que está começando a cantar e produzir outras artes, muitos pintores também, a gente viu aí as fotos. E eu acredito que também esses conselhos que eles deram servem para todo tipo de arte, né? Se conheça, saiba do porquê que você está produzindo aquela arte, para quem você está produzindo aquela arte. E, nossa, que honra poder ter essas dicas. Eu queria, quando eu fosse pequena, da idade de vocês, assim, pequena eu ainda sou, mas assim, mais jovem, de ter tido essas dicas que são muito valiosas, essas palavras que vocês nos deram esse privilégio de receber na tarde de hoje. Cidinha, eu não tenho palavras para te agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Sou eu que agradeço, um prazer, uma alegria. Muito bom estar aqui com você. Esses 2 momentos, manhã e agora. Muito bom estar aqui com você. Eu espero que na feira do ano que vem as coisas estejam mais naquela situação pós-pandêmica que você comentou e que a gente possa estar aqui junto, que a gente possa se conhecer presencialmente e trocar muita mais ideia, viu? Muito obrigada. Agradeço também ao Ni por essa participação especial, ter aceitado estar aqui com a gente, fazendo essa surpresa maravilhosa para a Cidinha. Muito obrigada, Ni. Parabéns aí à feira, a todo mundo que está, enfim, à frente e trabalhando para botar de pé né, esse acontecimento. E a Cidinha, que eu sou fãzoca, e é isso, gente, que existe espaço para a literatura nesses dias.
Um beijão. Obrigada, Ani. Ó, a gente tem fotos da sala de aula assistindo, né? Nesse esquema híbrido, tem muitos alunos que estão de casa assistindo, tem alguns que estão na escola, e eu tô sabendo que a gente tem foto, olha só. O pessoal assistindo a gente na sala, todo mundo de máscara, bonitinho. Olha que bacana. Atentos, com a folha anotando tudo que a gente está passando aqui de dicas. Muito legal, gente. Muito bacana mesmo. É isso, gente. Combinando Palavras. Esse projeto maravilhoso que nos enche de emoção. Eu aqui no palco fico segurando o choro, porque realmente é muita emoção, muito aprendizado. E muito obrigada a Cidinha, muito obrigada, Ani, novamente pela presença. E agora, a feira não para, a feira continua.